Fala galera, vamos iniciar aqui mais um papo sobre Excel na área financeira, sobre Excel financeiro. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre fluxo de caixa, que é uma das ferramentas mais importantes do controle gerencial, se não a mais importante, né? Porque qual empresa, quem não precisa controlar na unha as entradas e as saídas dessa empresa? Né? Como que eu consigo fazer uma análise se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal sobre a saúde financeira da minha empresa? É o fluxo de caixa que vai te dar essa resposta. E como sempre a gente faz, eu vou te dar um conceito, o que é o fluxo de caixa, para que serve e como que funciona, né? E depois a gente vai para o Excel, para a prática aqui mesmo, como que eu vou utilizar isso no dia a dia, né? Como que eu vou utilizar esses conceitos e essa prática no Excel para eu fazer o meu trabalho mais rápido e com mais qualidade, né? Para eu reduzir pelo menos 70% do meu tempo de fazer esse negócio manual no Excel por eu não saber utilizar essa ferramenta. Ah, mas como eu sempre falo, né? Eu posso ter um sistema muito grande, eu posso ter um processo muito bem estruturado. Você vai usar o Excel no dia a dia, com certeza, nessa nossa área financeira, né? E para você fazer esse seu trabalho em menos tempo e com mais qualidade, você tem que dominar esse carinha aqui e eu vou te ajudar nisso, beleza? Então, o fluxo de caixa, basicamente, é o controle real da saúde financeira da sua empresa, né? Nós vamos ter o fluxo de caixa projetado, né, que eu posso chamar de orçamento ou fluxo de caixa de fato, e o meu fluxo de caixa real, o que aconteceu de fato. Né? E o que seria esse aconteceu de fato e o fluxo de caixa? Toda vez que eu faço uma venda, eu registro esse lançamento. Toda vez que eu faço uma compra de material, de matéria-prima, de serviço, toda vez que eu faço um desembolso, um gasto, eu também tenho que registrar essa movimentação, né? Então, isso de entrou isso aqui de receita, saiu isso aqui de despesa e de custo, e no mês ou num período de 3 meses, 6 meses, um ano, vai entrando e saindo essas receitas e essas despesas, esses custos, beleza? E eu tenho que fazer o controle disso tudo para eu saber se a minha empresa está indo no rumo que eu estabeleci, que eu quero que ela vá, ou se não, né? Onde que eu estou gastando mais, onde que eu posso ganhar mais, aonde que eu posso reduzir custo, né? De um mês para o outro, eu vou ver essa variação e vi que mês passado eu gastei X nessa linha aqui de despesa com o pessoal, por exemplo. E no outro mês, no mês seguinte, eu gastei Y, eu gastei mais. Por quê? Qual que é a explicação dessa variação? Né? No mês passado eu faturei X, nesse mês eu faturei Y. Qual que é a explicação do meu faturamento ter caído ou aumentado? Né? O que que eu posso mexer nessas linhas aqui para eu aumentar o meu faturamento, para aumentar o meu lucro, né? Porque é muito melhor aumentar o lucro do que aumentar o faturamento e são coisas bem diferentes, né? Então, o fluxo de caixa ele me traz essa clareza, né? Eu posso projetar o meu fluxo de caixa. Eu tenho valores a receber e tenho valores a pagar no futuro, né? Eu posso lançar essas movimentações que vão acontecer e eu posso prever se daqui a 2 semanas eu vou ter recurso para pagar meus fornecedores, né? Se é uma empresa que trabalha com sazonalidade, ó, nesse período aqui vai cair, o meu faturamento vai cair e eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir pagar as minhas despesas que vão ter nesse mês que eu tenho sazonalidade. Então eu não preciso chegar nesse mês para eu ter uma surpresa. E agora, amanhã eu tenho que pagar e não tenho dinheiro, né? Então você tem essa previsibilidade de receita e despesa se você controlar muito bem o seu fluxo de caixa. E ele é basicamente, deixa eu mostrar aqui, ó, ele é basicamente dividido em três pilares, né? Que são os operacionais
investimento e financiamento. Né? A carinha do fluxo de caixa é essa daqui. Eu tenho que dividir nessa estrutura porque é um padrão específico? Não. Isso daqui existe o fluxo de caixa contábil, né? E existe o fluxo de caixa gerencial. O fluxo de caixa contábil, ele já tem a sua estrutura pré-estabelecida ali, você tem que seguir aquilo ali e você tem que reportar isso para o fiscal, né? Você tem que entregar essa demonstração aqui. E ela já tem essa estrutura contábil pré-definida. O fluxo de caixa gerencial, ele vai de acordo com a necessidade da sua empresa. Você vai montando o fluxo de caixa aqui e você vai colocando ele de acordo com o que você quer gerenciar. É uma coisa específica da sua empresa. Eu estou falando isso por quê? Porque você pode assistir essa aula e procurar depois, né, aqui na internet, estrutura de fluxo de caixa. E muito provável que você vai ver a estrutura do fluxo de caixa contábil. Né? A gerencial ela é um pouco específica de cada empresa. O que, que você quer controlar? Aonde que você quer controlar essa linha? Ah, essa linha aqui no contábil, ela tem que ser aqui no operacional porque é obrigatório. A estrutura já está estabelecida. Não, mas eu quero controlar essa linha aqui nos meus investimentos, por exemplo. Né? Você pode colocar e passar a controlar pelo seu investimento, porque é uma demonstração sua, é um controle seu. Beleza? Então, tem várias coisas que a gente pode discutir aqui, regime de caixa, regime de competência, tipo de custo, né? Se é uma despesa, se é custo direto, se é custo indireto, se é custo variável. Isso daqui é tema para outros bate-papos aqui do nosso canal. É por isso que eu digo, se inscreva e ative o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Beleza? Então, essa aqui é a estrutura. Nossa. Beleza. Essa aqui é a estrutura do fluxo de caixa, tá bom? Então, mais uma vez resumindo, ele te dá clareza sobre a movimentação, sobre a saúde financeira da tua empresa. Eu posso fazer o fluxo de caixa projetado, mais uma vez falando, que é o orçamento, né? Quanto que eu quero ganhar de receita e quanto que eu quero gastar de despesa. Que eu quero é o jeito de falar, né? Então eu vou fazer uma análise quanto que eu vou esperar ganhar aqui nessa minha de receita e quanto que eu vou esperar gastar nessa minha despesa e eu vou confrontando o orçamento ou o projetado que eu fiz com o real de fato que aconteceu naquele período. E eu vou controlando isso igual o GPS, né? Igual um GPS. Quando você vai no caminho aqui, que de repente você erra a rota do caminho que você está indo, o GPS faz o quê? Ele recalcula a rota para você não sair do seu objetivo, do destino final, que é chegar lá no seu destino final. Né? Quantas vezes você for saindo da rota, é quantas vezes o GPS vai recalcular para você conseguir chegar no seu objetivo final, no seu destino final. Então, o fluxo de caixa, posso dizer que ele é o GPS do empreendedor. Né? É o GPS aqui, é o controle que eu vou ter se eu estou indo no caminho certo da minha previsão de receita e despesa. Se eu não estou indo, opa, onde que eu tenho que mudar para eu continuar no meu caminho, beleza? Então, o fluxo de caixa ele vai nascer nas entradas e saídas, né? Toda vez eu tenho que registrar, né, as entradas e saídas da minha empresa aqui. No mês de janeiro aqui aconteceram vários lançamentos, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Então no mês de janeiro aconteceram vários lançamentos, perfeito? Aqui, ó, entrada, saída. Aqui na coluna D eu vou ter se é uma atividade de financiamento, investimento ou operacional, beleza? Vamos aqui no fluxo de caixa. Atividades operacionais são as atividades fim da minha empresa, né? Por exemplo, se eu tenho uma loja de vender roupa, qual que é a receita aqui, atividade operacional normal que eu vou ter na minha loja de roupa? É vender roupa, né? Eu vou ter que pagar os salários do funcionário, eu vou ter que pagar ali o aluguel da loja, né? Do prédio onde eu estou estabelecido. Se eu tenho uma oficina, né? Qual que é o operacional? Qual a atividade fim da minha oficina ali? É consertar carro, né? Então eu vou ter
a atividade operacional ela vai estar ligada ali diretamente com o que a minha empresa se propõe a vender, tanto de serviço quanto de produto, beleza? Atividade de investimento já foge desse operacional. Por exemplo, voltando aqui para a loja de roupa, eu tenho uma loja de roupa. Qual que é a atividade fim da minha empresa operacional? É vender roupa, beleza? Eu estou vendendo roupa ali. Ah, mas eu estou aqui com esses manequins que eles estão um pouco defasados e eu preciso trocar esses manequins. O que, que eu posso fazer com esse manequim? Eu posso vender, né? Eu posso ver que tá em bom estado. Tem algumas pessoas que podem utilizar esse manequim, então eu posso vender. Mas ele não é uma atividade fim. A minha loja ela não vende manequim, ela vende roupas. Então esse manequim eu vou cadastrar ele aqui, por exemplo, como investimento, né? Eu estou vendendo esse manequim, mas ele não é a atividade fim da minha empresa. Então eu cadastro aqui como um investimento. Ah, eu comprei um carro para minha loja, para eu visitar os clientes, para eu fazer entrega e tudo mais. Vai ser um investimento também. E a mesma coisa quando eu vendo, né? No caso do manequim, eu vou estar vendendo, eu vou cadastrar aqui que eu estou ganhando uma receita em cima desse manequim. E quando eu compro um carro, por exemplo, para eu fazer as entregas da loja, por exemplo, eu estou aqui, ó, tirando dinheiro da minha loja e fazendo um investimento. Beleza? E a atividade de financiamento é o pé da letra, é financiamento mesmo. Quando eu vou no banco fazer um empréstimo, quando eu vou pegar um capital de giro, né? Quando eu vou fazer pagamento de dividendos, como está aqui, ó, no exemplo. Então, são atividades de financiamento. Então, basicamente vai ser dividido nessas três etapas. Operacional é o que tem a ver com a atividade fim da minha empresa. Investimento, de fato, é o investimento que eu estou fazendo, que não tem a ver com a atividade fim da minha empresa. E o financiamento cai aqui nessa linha de empréstimo, de amortização de empréstimo, de pagamento de dividendos, o que tem a ver de fato com essa parte financeira. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou classificar aqui no meu lançamento, né? Se é uma entrada ou se é uma saída. Aqui, ó. Eu sempre mostro isso aqui porque é muito legal. Tá vendo essa validação de dados, essa lista suspensa? Eu clico aqui, ó. Eu venho aqui ó, em dados, beleza? Aqui dados, ó. Aí eu venho nessa ferramentazinha pequenina aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu venho aqui nessa ferramentazinha, ó. Clico aqui em lista. Vou escolher aqui, ó, lista, beleza? Aqui, ó, escolho lista. E aqui embaixo, nesse espaço, eu vou colocar a fonte, ó. Eu escrevi entrada, ponto e vírgula, saída, beleza? Entrada, ponto e vírgula, saída. Aí eu venho aqui, ó, vou dar OK aqui. Eu venho aqui, ó, e ele vai estar aqui embaixo para mim as opções que eu criei, beleza? Entrada e saída, fechou? Lista suspensa, né? Você consegue ganhar tempo com isso, né? O objetivo do Excel é você ganhar tempo, fazer o seu trabalho com mais qualidade, mas ganhar tempo, porque imagina, você tem que vir aqui toda vez escolher, ó, escrever entrada, ó, você gastou ali uns, sei lá, uns 5 segundos. Você vem aqui, ó, escolhe entrada, você gastou 2 segundos. Ah, já é uma diferença pequena de segundos, beleza? Mas você joga isso daqui, ó, para 92 lançamentos. Isso aqui é pouco ainda, né? Para 92 lançamentos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Quando você vê, você já perdeu mais de hora só escrevendo entrada e saída aqui. No lugar de você vir aqui, ó, e escolher. Reduzir, economizar tempo para depois você conseguir tempo para fazer suas análises. Então, o Excel ele tá para te auxiliar no teu dia a dia, justamente para você fazer uma boa entrega de qualidade, mas para você ganhar tempo com isso também, né? Para você ganhar muito tempo. E o objetivo aqui do Excel financeiro é você reduzir em até 70% esse processo todo manual que você faz, e utilizando bem o Excel, o que você faz hoje lá em, sei lá, em 100% do tempo, você vai fazer em 30%, você vai reduzir 70% do seu tempo, utilizando o Excel da forma correta. Beleza? Então, você vai preencher aqui a movimentação. Ó, aqui, ó, o financiamento. Ah, essa atividade aqui é de financiamento. Eu vou aqui, eu vou escrever, ó, financiamento. Ó, aqui eu já gastei mais tempo porque a palavra é maior. Beleza? Não vou
eu vou colocar uma validação de dados aqui igual, ó, e vou escolher, ó, aqui, ó, financiamento. Aqui, ó, eu vou colocar aqui que é outro, ó, operacional, entendeu? Eu não vou perder tempo escrevendo, eu vou automatizar o meu processo, beleza? Aqui a mesma coisa. Se a atividade de financiamento, eu vou ter aqui, ó, minhas atividades pertinentes ao financiamento, ó, captação de empréstimo, aporte. Então eu vou montar a minha lista exatamente. Se eu escrever financiamento aqui, ó, vai ter aqui, ó, captação de empréstimo, aporte de capital, pagamento, exatamente as opções de financiamento para eu não perder tempo. Tudo em lista suspensa. Aqui, operacional, se eu vir aqui, ó, ele vai ter as opções que eu tenho no operacional, que é receita, pagamento, fornecedor, tudo automatizado. Para quê? Para eu ganhar tempo, para eu fazer o meu trabalho com qualidade, claro, mas para eu ganhar tempo, beleza? Que eu vou preencher a minha nota fiscal. Aqui você não tem como criar uma lista suspensa, porque a nota fiscal vai ter seu número único, né? Aí aqui vai ser a descrição, né, do que aconteceu. Aqui eu coloquei meio genérico, mas é a descrição do que aconteceu. Aqui eu coloquei o favorecido, porque às vezes você vai ter aqui, né, mais de uma conta de favorecido, né? Então você, ó, aí você vai abrir aqui a sua lista suspensa do mesmo jeito e vai cadastrar os seus favorecidos, beleza? Aqui o status, tá vendo, ó? Se foi pago, se está em aberto, se não está, ó. Tudo automatizado para você não ficar perdendo tempo escrevendo. Aqui você vai ter as suas contas, a mesma coisa, né? Você pode ter mais de uma conta que vai ser movimentada aqui, beleza? E aqui os valores, ó. Eu tenho meu valor aqui e eu tenho meu valor aqui acumulado, né? Beleza? Aqui eu vou ter meus valores, que é a minha movimentação que aconteceu. Beleza? Eu tenho a minha movimentação que aconteceu. Fechou? Nesse caso aqui é o que? Aqui eu tenho o valor da movimentação. Não tenho saldo inicial nesse caso aqui, ó. Então o acumulado vai ser o que? O mesmo valor, né? Eu não tenho saldo acumulado, então vai ser o mesmo valor. Deixa eu só apagar essa coluna aqui, ó. Beleza? Aqui eu só coloquei para fazer um check. Aqui eu posso até apagar essa coluna aqui também, mas eu vou deixar ela aqui. Beleza? Então aqui, ó, eu vou ter, opa, voltando, eu vou ter aqui o meu saldo e aqui eu vou ter o meu saldo acumulado. Beleza? No segundo dia, aqui, ó, no dia 2, aconteceu outra movimentação. Beleza? Aconteceu essa movimentação aqui. E eu vou ter outro saldo acumulado aqui. Por quê? Porque é a junção desses dois valores. Beleza? Então aqui eu vou ter meu saldo acumulado. E eu vou fazendo a movimentação aqui na minha coluna K. E a minha coluna L vai ser simplesmente para eu ter o meu saldo acumulado. O que é isso aqui? Isso aqui é o controle de entradas e saídas da minha empresa, né? O que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, matéria-prima, eu estou vendendo serviço, eu estou vendendo produto, eu vou cadastrando tudo aqui e vou registrando, beleza? Aqui no meu fluxo de caixa já, eu vou ter aqui todas as categorias, né? Eu posso ter isso aqui mais detalhado? Claro que posso. Receita com vendas. Eu posso ter mais de um produto, mais de um serviço. Eu vou abrir aqui embaixo, beleza? Eu posso abrir aqui embaixo, não tem problema nenhum para eu controlar. Para quê? Para que de receita de vendas, qual o produto que eu mais vendo, né? Qual o serviço que eu mais vendo. Então eu posso ter isso aberto aqui. Aqui está de um jeito simples e didático, só para entender o conceito, mas eu posso abrir mais linhas aqui numa boa, beleza? Então vai ter toda a minha movimentação aqui. O que aconteceu aqui, ó? Todos esses lançamentos que foram feitos aqui, ó, de janeiro a março, eles estão sendo refletidos aqui, ó, de janeiro a março também, com um simples soma-Cs. Ó, no F2 aqui, ó, eu vou somar tudo o que for de pagamento de salário de janeiro, beleza? Aqui, ó, tudo que for de receita com vendas de janeiro. É um simples soma-C, né? Vou fazer um soma-Cs lá, vou pegar a minha coluna dos lançamentos de valores
e depois vou pegando as minhas condições. Beleza? Fiz isso para janeiro, para fevereiro e para março, né? E aqui eu tenho o meu fluxo de caixa pronto. Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou analisar mês a mês. Essa minha linha aqui de receita, em janeiro eu ganhei 50 mil nela, né? E em fevereiro eu ganhei 62. Beleza, o que que eu fiz de diferente aqui que essa minha receita aumentou, né? Eu vou ter que analisar isso. Seria legal, por exemplo, eu abrir aqui das vendas, né? O que foi que eu vendi mais? O que foi que eu vendi mais para essa minha receita aumentar, né? Aqui, ó, pagamento de fornecedores. Em janeiro eu paguei 8 mil. Em fevereiro eu paguei 14. Por quê? O que que aconteceu? Foi juros, eu atrasei pagamento e tive que pagar algo a mais, entendeu? Então o fluxo de caixa é exatamente para eu ir analisando isso aqui, ó. Por que que eu estou gastando mais aqui, ó? Aqui, ó, explica, tá vendo? Em partes, pagamento de juros, ó. Em janeiro eu paguei 6 mil. Em fevereiro eu paguei 8. Em março eu paguei 11. O que está acontecendo? O fluxo de caixa me diz. O que está acontecendo? 6 mil aqui já é alto de juros. Não devo pagar, a loja ia não pagar nada. Mas o que está acontecendo para eu estar pagando juros desse jeito e está aumentando ainda mês a mês? Por que eu estou atrasando o pagamento do meu fornecedor para eu pagar juros? Entendeu? Então, com o meu fluxo de caixa estabelecido, eu vou saber as datas que eu tenho que pagar o meu fornecedor para eu não pagar juros. Porque só aqui, ó, nesses 3 meses, eu já estava economizando 27 mil, mais de 27 mil só de juros, se eu tivesse esse meu fluxo de caixa bem controlado, né? A projeção de pagamento e recebimento bem controlada. Eu já teria evitado aqui, ó, teria evitado aqui fácil 27 mil. Então o fluxo de caixa, ele vai dizer para a gente o que a gente precisa fazer para a gente entrar na rota novamente. Lembra do GPS? Para a gente não sair da rota, na verdade, para chegar no nosso objetivo. Outra coisa interessante aqui, ó, fluxo de caixa operacional. O resultado líquido dele aqui, ó, é 22 mil em janeiro, tá vendo? Tenho a minha receita, tenho todos os meus gastos aqui e eu tenho 22 mil aqui de lucro operacional. Eu tenho 26 de investimento e eu tenho 24 de financiamento. Repara que o que tem que estar maior dos três aqui é o fluxo operacional, é o meu lucro operacional. Por quê? Porque é a atividade fim da minha empresa. É ela que vai me fazer gerar faturamento e lucro, né? Se aqui, ó, no mês de fevereiro, o meu financiamento aqui, a minha atividade de financiamento tá 35 mil e o meu fluxo e o meu operacional aqui tá 24 mil, tem alguma coisa errada. Porque não é a atividade de financiamento que tem que gerar o lucro para mim, e sim a minha atividade operacional. Então, mais uma vez, você está vendo como o fluxo de caixa ele te dá todas as respostas que você precisa. Se desde o início você fizer todos esses lançamentos aqui tudo certinho, e se você dominar o Excel, você vai fazer esses lançamentos aqui tudo certinho, tudo bonitinho, num tempo legal, né? Num tempo rápido que vai te permitir fazer essa análise aqui. Porque não adianta nada, nada, de verdade, não adianta nada você perder, sei lá, 90% do seu tempo fazendo aqui esses lançamentos certinho e ter só 10% do tempo para você analisar o que está certo e o que está errado. Não vai conseguir mudar. Mês que vem, esses juros aqui ele vai continuar aumentando, né? A atividade de operacional aqui, ela vai continuar sendo menor que a atividade de financiamento e você não vai saber por quê. Você não vai saber por quê. Por quê? Porque você está gastando muito tempo aqui, ó, preenchendo isso aqui manualmente. Você não está automatizando, você não está usando o Excel do jeito que tem que usar, né? Ele trabalhar para você e não você trabalhar para o Excel. Isso é muito importante. Então, você tem que fazer os lançamentos certinho, tem que fazer com maior cuidado, mas tem que fazer com agilidade, tem que fazer rápido. Para quê? Para eu trabalhar mais? Não, para você não perder tempo.
Para que eu vou passar aqui um tempão escrevendo, ó, financiamento operacional, um a um, se eu posso simplesmente dar um clique e resolver o problema? Para que eu vou escrever aqui, ó, recebimento de venda de ativo imobilizado, se eu posso vir aqui e dar um clique? Eu posso ganhar tempo, entendeu? E o mais importante, eu tenho tempo para analisar o meu relatório, meu fluxo de caixa, para eu tomar decisões assertivas, para eu aumentar o meu lucro, para eu ter um controle melhor da saúde financeira da minha empresa. Beleza? Então, mais uma vez, lançamentos certinho, entrada e saída, você vai ter um fluxo de caixa e vai conseguir fazer uma análise assertiva. Beleza? Então, esse foi o nosso papo aqui de fluxo de caixa. Mais uma vez, clica no sininho aqui para ele te avisar de toda vez que tiver um conteúdo novo, ele vai te avisar, né? E se inscreve no nosso canal. Ou melhor, inverte. Se inscreve no nosso canal e depois ativa o sininho para ele te avisar dessas novidades. Excel, você não pode perder tempo utilizando Excel. Eu te ajudo com certeza com essas dicas aqui a reduzir 70% do tempo que você utiliza o Excel de forma manual. Beleza? Tamo junto e até a próxima.